Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje vamos falar sobre a passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 a 24, onde Paulo trata da estabilidade na família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Naquele contexto de permissividade da sociedade de Corinto, havia muitas famílias formadas fora de um contexto de compromisso, onde ficava tudo desestruturado. Um porque se convertia achava que devia separar, outra também a mesma coisa. De modo que Paulo deu uma orientação muito sábia para que o evangelho fosse fonte de fortalecimento e estabilidade da família, e não de divisão. É por isso que ele fala que, olha, se já é casado, não se separe. Se já é casada, não se separe. Cristo não veio para separar a gente, mas para nos unir. Se você foi chamado dentro de uma lei, na mistura de judeus com gentios, se você está dentro da lei da circuncisão, fica na tua circuncisão, na verdade. E a mulher também a mesma coisa, se ela é incircuncisa, se ela é mesmo incrédula, não se separe, mas tome uma atitude tão séria diante de Deus, que o marido ou a esposa sejam santificados uns pelos outros, pelo bom testemunho. Porque, na verdade, muitos casais mistos não se converte o outro pelo mau testemunho, pela dureza no relacionamento de alguém que se diz cristãos. E a orientação de Paulo é para que a responsabilidade aumente, para que haja um respeito ainda maior, para que o marido ou a esposa incrédula, ao verem como é diferente a vida com Deus, se acheguem a Ele. A incircuncisão ou a circuncisão nada é. O que nós temos é obedecer aos mandamentos de Deus.
E mesmo na condição, alguns são escravos, alguns são senhores. Aquele que é escravo é liberto por Cristo. E aquele que é senhor se torna escravo de Cristo, porque todos são servos. Servos de uma liberdade que só Jesus Cristo pode conferir. Então fica isso para o nosso coração, neste dia muito especial, que Deus fortaleça a nossa família, que Deus nos dê os filhos, fruto da nossa relação, puros, achegados para a santidade. E isso é uma alegria para todos nós. Muitas vezes não é a realidade de muita gente, mas e daí? Nós continuamos orando porque nós cremos que a nossa oração em muito pode, principalmente no que tange a nossa família, que desde já nós consagramos a Deus. A família aqui na terra é o que há de mais precioso. Se nós tivermos o esteio da estabilidade familiar, viveremos uma vida abençoada e tranquila, porque foi Deus que constituiu a família. E é Ele que tem sustentado e é Ele que tem nos abençoado. Em nome de Jesus, viva a nossa família. Amém. Invoca-me